Boa noite, gente. Vamos entrando. Prazer ter cada um aqui. Um tema tão importante que vamos falar nessa noite sobre como lidar com a raiva das crianças, com as explosões emocionais da criança, como agir, né? Como conduzir as situações. Eu preparei alguns slides para compartilhar aqui com vocês. Eu gosto de fazer lives, de dar aulas desta forma, utilizando slides. E eu vou começar me apresentando, então, para vocês, para quem ainda não me conhece. Meu nome é Abilene Basílio, eu sou psicóloga, eu sou formada também como educadora parental, sou pós-graduada em educação positiva, sou especialista em infância. Hoje eu atendo mães e pais de crianças, então, para orientação sobre educação dos filhos. E eu tenho também a minha comunidade online para mães e pais de crianças, que se chama Comunidade Infância Blindada. E hoje estamos aqui para falar sobre as emoções. Nos últimos dias eu tenho compartilhado, feito posts sobre essa temática das emoções e marquei então essa live para a gente aprofundar falando sobre a raiva. A grande maioria dos pais chegam até mim trazendo dúvidas muito específicas e voltadas para essas questões emocionais. Então, a criança que não sabe lidar com a frustração, a criança que não sabe ouvir o não, a criança que está fazendo birra, a criança que chora demais, que grita demais. Então, todas essas queixas envolvem as questões emocionais. E eu acredito que você vai concordar comigo que quando falamos da raiva, a raiva é a emoção que nós, pais, temos mais dificuldade para lidar, para saber como agir na hora da raiva da criança, para saber como conduzir a situação, para saber como acalmar essa criança, não é verdade? Então, por isso que hoje estamos aqui para falar sobre como lidar com as explosões de raiva da criança. E eu espero de coração que o conteúdo que eu for compartilhar aqui faça sentido para você e que você saia dessa live sabendo como lidar com as explosões de raiva da criança, sabendo melhor como agir, como que você pode fazer, como acalmar essa criança e compreendendo mais sobre esse universo emocional da criança. Então, seguindo aqui o nosso conteúdo, as explosões de raiva da criança podem ser os momentos mais desagradáveis e desafiadores na educação dos filhos, não é verdade? Acredito que você já passou por alguma situação em que o seu filho, a sua filha, teve uma explosão de raiva e quão desagradável, quão desconfortável é presenciar e lidar com esses momentos dentro da educação dos nossos filhos. E eu coloquei aqui, né? Muitas vezes a criança tem uma explosão de raiva para tomar banho e às vezes é difícil a criança entrar no banho e depois é outra dificuldade para ela sair do banho. A criança que não quer comer ou que quer comer algo ou quer comer demais e também se frustra e acaba entrando na raiva por conta disso. A criança que não quer dormir ou que depois não quer acordar. A criança que não quer sair de casa ou que depois não quer voltar para casa. São diversas situações no nosso contexto, no nosso dia a dia, que acabam desencadeando fortes emoções na criança. Tenho certeza que você já passou por alguma dessas situações e eu quero agora começar te explicando um pouquinho mais sobre a raiva, um pouco mais desses momentos em que a criança vive essa intensidade emocional. Eu vou, nesse primeiro momento da live, passar para vocês informações básicas que você precisa saber sobre as questões emocionais da criança, até para eu ter certeza que todos vocês que estão aqui me assistindo têm aí
conhecimento básico sobre as questões emocionais da criança. E depois nós vamos entrar, eu vou compartilhar com vocês 5 passos. Então, como lidar com as explosões de raiva da criança, você vai aprender no decorrer dessa live 5 passos para lidar com as explosões de raiva da criança. Mas como eu disse, para a gente começar nivelando esse nosso conhecimento, tendo essa base necessária para ampliar o nosso olhar sobre a raiva da criança, vamos falar aqui sobre essa explosão de raiva. Eu quero começar aqui, eu coloquei aí, você vai ver que essa partezinha azul, ela está representando realmente uma água, como se fosse o mar, tá? Você vai ver que depois eu vou passando os slides, isso vai se tornar uma onda. Eu gosto de representar as emoções como uma onda, tá? Como a inundação emocional que a criança passa, como as fortes ondas emocionais que vêm à tona em algumas situações. Então, aqui, a criança está ali, o mar está calmo. Imagina a criança quando a criança está bem. Tá tudo bem, ela tá ali brincando, ela tá se divertindo, ela está nesse estado de bem-estar. Ela está calma, ela está em equilíbrio, tudo bem acontecendo e tudo fluindo bem. Mas o que acontece? Vamos passar aqui. De repente, acontece alguma situação que tira essa criança desse estado de calma, desse estado de bem-estar. E aqui é importante eu destacar para você, gente, sempre tem alguma coisa. A gente chama de estímulo, então sempre vai existir um estímulo, algo, alguma situação que vai tirar essa criança do estado de bem-estar dela. Esse estímulo pode ser, a gente fala dos estímulos internos, pode ser um pensamento da criança, tá? Que irritou ela, que incomodou ela, e a maioria são estímulos externos. Então, algo que ela viu, algo que ela ouviu. Então, ouvi minha mãe falando não, pedi alguma coisa e minha mãe falou que não pode. Ou outro estímulo, um amiguinho tomou um brinquedo da minha mão, e este é um exemplo de outro estímulo externo. Eu tropecei, eu caí, fiquei nervoso, fiquei irritado. Só quero deixar muito claro aqui para você que sempre há um estímulo. A criança nunca se desorganiza à toa. A criança nunca entra numa explosão de raiva à toa. É muito comum a gente ouvir, né, que do nada a criança bateu, do nada a criança empurrou o amiguinho, do nada a criança tentou me morder ou conseguiu me morder. Gente, nunca é do nada. Talvez não esteja claro ali para o adulto, naquele momento em específico ali, não estava claro na frente daquele adulto, mas pode ser algo que a criança estava guardando, algo que ela viveu momentos atrás. Pode ser que essa criança está acumulando estresse e ali aconteceu uma coisinha mínima, mas que era o que faltava para essa criança explodir. Então, sempre acontece algo. Sempre tem um gatilho que traz a emoção à tona. E aí é o nosso próximo slide. Então, a criança estava no bem-estar, acontece alguma coisa, tem presente algum estímulo que faz a emoção surgir, que traz uma emoção à tona. E aqui falando em específico da raiva, então é como se essa onda emocional da raiva, essas fortes ondas emocionais da raiva começam a vir à tona. A criança começa a sentir essa emoção chamada raiva. Ok? Então vamos lá. Então, seguindo, paramos aqui então, né, nessa forte emoção que começou a vir à tona. Então, fortes ondas emocionais inundam o cérebro da criança e ela fica literalmente incapaz de agir calma e racionalmente. Então, diante dessas fortes ondas emocionais, e aqui falando principalmente da raiva, a criança
não consegue agir de forma calma e de forma racional. E daqui a pouquinho você vai entender melhor por que que isso acontece no cérebro da criança, ok? E vamos agora falar também sobre o papel do adulto, tá? E a gente vai voltar já já naquela imagem ali da onda emocional. Então, pensando na situação da criança, numa explosão ali de raiva, eu, adulto, tenho um papel fundamental nesta situação diante da raiva da criança. Então, voltamos aqui na nossa imagem. Olha só, gente, qual é o papel do adulto? A criança que saiu do estado de bem-estar por algum estímulo, por alguma situação que aconteceu. Então, essa criança começa a sentir essas fortes ondas emocionais, ela começa a se afogar no meio dessa raiva, ela perde o controle, como acabamos de falar, ela é incapaz, ela está incapaz, diante da raiva, de agir de forma calma e racional. E qual é o papel do adulto? Se você vai aprender algo aqui hoje, eu espero que você saia daqui memorizando isso. Que o nosso papel, o papel do adulto diante da explosão emocional da criança tá vendo o pontinho aqui bem no meio, né? O papel do adulto é ajudar essa criança que está aqui no pico da explosão da raiva, é ajudar ela a voltar para o estado de bem-estar. O papel do adulto principal, a sua missão diante da explosão de raiva da criança é ajudar essa criança a voltar para o estado de bem-estar. É ajudar essa criança a se acalmar novamente, tá? E nós vamos aprofundar nessa live sobre esse papel do adulto. Vamos continuar falando sobre isso, mas eu quero destacar aqui também bebês e crianças, também informação fundamental aqui. Bebês e crianças não têm a capacidade de se acalmar sozinho. Então, quando eu digo, né, que o principal papel do adulto, que a sua missão, que o seu foco deve ser ajudar a criança a se acalmar, por que que esse é o nosso papel? Porque bebês e crianças não têm a capacidade de se acalmar sozinhos. Eles precisam. É uma necessidade biológica, humana, devido à idade deles. Nós vamos falar sobre essa imaturidade. Eles precisam de um adulto que consiga fazer esse papel, de um adulto que consiga trazê-los de volta a esse estado de bem-estar, ok? Passando aqui também para o próximo slide, ainda falando sobre isso, bebês e crianças têm a necessidade absoluta de ter alguém disponível que percebe seus sentimentos e ajuda a acalmá-los. Essa é uma frase da Sui Guerra, do livro Por que o Amor é Importante, e ela traz, então, destacando essa necessidade absoluta dos bebês e das crianças. E é por meio dessa experiência de ter alguém o ajudando a se acalmar, que o bebê, que a criança irá aprender a se acalmar por conta própria. Então, cada vez que eu, adulto, ajudo a criança a se acalmar, cada vez que eu, adulto, cumpro esse meu papel de trazer essa criança de volta para o estado de calma, para o estado de bem-estar, eu estou ensinando o cérebro dessa criança, eu estou ajudando essa criança a desenvolver as habilidades necessárias para que quando ela crescer, conforme ela crescer, ela seja capaz de voltar sozinha ao estado de bem-estar. Ela seja capaz de se acalmar sozinha. Capacidade que, por enquanto bebê, enquanto criança pequena, ela ainda não tem essa capacidade. Mas, como eu disse, cada vez que a gente ajuda ela vai se tornando capaz de fazer isso por conta própria, ok? Vamos passar aqui. Mas por quê? Você pode me perguntar. Tá, então,
A criança precisa de ajuda. A Bilene acabou de explicar que a criança pequena, o bebê, não consegue se acalmar sozinho, que ela não tem essa capacidade. Por que que ela não tem essa capacidade? Porque a criança não é capaz de se acalmar sozinha. Vamos entender isso. A criança menor de 4 anos, então vamos lá. Pensa aí, né, na idade do seu filho, da sua filha. A criança menor de 4 anos não consegue se acalmar sozinha por imaturidade do cérebro. Ela tem um cérebro imaturo e nós vamos falar mais sobre isso. E devido a essa imaturidade, devido regiões, áreas do cérebro que ainda não amadureceram, por isso a criança não é capaz de se acalmar sozinha. Então, não é porque a criança não quer, não é porque a criança é difícil, não é porque a criança está chorando de propósito, a criança está fazendo birra de propósito, a criança está agindo dessa forma, está gritando, está chorando de propósito. A criança perde o controle e a criança não é capaz de voltar ao estado de bem-estar por imaturidade cerebral, ok? A gente, como eu disse, eu vou apresentar aqui para vocês algumas imagens falando mais sobre isso. Eu trouxe aqui o cérebro, eu vou explicar rapidamente, de uma forma simples com vocês. O cérebro aqui, ele está dividido em 3 partes. Nós vamos falar de baixo para cima, ok? Então, começando aqui por essa parte que está mais vermelha, pintada aí de mais vermelho no cérebro. Essa região que fica aqui, bem na nossa nuca, bem no início aqui, né, do nosso crânio. Essa região do nosso cérebro é conhecida, é chamada de cérebro primitivo, ok? Na parte mais média aqui, praticamente aqui na altura do nosso nariz, nós temos o chamado cérebro límbico, que é o nosso cérebro emocional, ok? E na parte superior, essa parte azul, que está pintada de azul, é o chamado córtex cerebral. Por que que eu estou destacando essas 3 partes? Eu vou falar aqui agora a função de cada uma delas, tá? Então, o que cada uma dessas regiões faz, claro que tem infinitas funções, né, em cada uma dessas regiões do cérebro, mas dentro do que nos interessa aqui nessa temática da raiva e das fortes emoções da criança, então o cérebro primitivo, ele está ligado, ele está relacionado a instintos, e aqui a gente está falando, por exemplo, de instinto de sobrevivência e a impulsos, tá? Então, no cérebro primitivo, nós temos atitudes, nós tomamos atitudes de forma instintiva, então, para se defender, para se proteger diante de algum perigo, e a gente age de forma impulsiva. A seguir, no cérebro límbico, como eu falei, é o nosso cérebro emocional, nós temos as nossas emoções. Então, aqui fica o sistema límbico e várias regiões que fazem parte desse sistema límbico, e é aqui que estão as nossas emoções, nessa partezinha aí amarela. E por fim, nessa parte superior, que fica aqui atrás da nossa testa e cobre todo o nosso crânio, nós temos o córtex cerebral. Ele é o nosso cérebro racional, o que nos torna seres racionais. E aqui no córtex cerebral, ele tem a capacidade, olha que importante, falando das emoções, é o córtex cerebral que acalma as emoções e acalma também os impulsos. Acalma emoções intensas e os impulsos. Então, olha lá, no cérebro primitivo nós temos os impulsos, no cérebro límbico nós temos as emoções e é no córtex que nós temos o controle dessas emoções e desses impulsos. É o córtex que acalma essas emoções, é o córtex que me dá esse controle de impulso frente às minhas ações, frente àquilo que eu decido fazer, ok? Fica com isso aí guardadinho. E por que que isso é importante dentro do que estamos falando aqui das emoções, da explosão emocional da criança? Gente,
A criança não é capaz de se acalmar sozinha, porque essa capacidade de se acalmar sozinha depende de uma região do cérebro que começa a amadurecer a partir dos 3 anos de idade. O neocórtex, o córtex cerebral que você acabou de conhecer, que eu acabei de apresentar para você. Então, essa região que estava ali pintada de azul, essa região superior do cérebro que acalma as emoções e que acalma os impulsos, essa região começa a amadurecer aos 3 anos de idade. Me conta, me fala, eu vou voltar aqui para ver vocês, para ver o chat. Me fala se você sabia dessa informação. Eu sei quem está aqui, que é minha aluna, que faz parte da comunidade, já aprendeu isso, mas eu quero saber você que está aqui me assistindo, você já sabia que essa região do cérebro só começa a amadurecer a partir dos 3 anos? Se você puder, comenta aí. Não sabia, não sabia. Obrigada, gente, pelas respostas. Então, que bom que você já pôde aprender algo aqui comigo hoje. Então, gente, se você tem criança de 1 ano, criança de 2 anos, criança de 3 anos, essas crianças, gente, elas não têm capacidade neurológica, não têm capacidade cerebral nenhuma de lidar com as suas próprias emoções. De novo, não é por teimosia, não é porque a criança é difícil, não é porque a criança está tirando a minha paciência. O cérebro delas não funciona nessa região responsável pelo controle emocional e pelo controle de impulsos. A Isa colocou aí que aprendeu na comunidade. Obrigado, Isa. A Isa é aluna da comunidade Infância Blindada. Silvia, que bom que você já sabia. Claudeir colocou que aprendeu agora. Que bom, querido. Então, vamos seguindo aqui, gente. Essa informação, me fala se essa informação não é fundamental para toda mãe e todo pai. Toda mãe e todo pai deveria saber disso. Toda mãe e pai de criança deveria saber disso. Por isso que eu falo tanto, né, da importância dos conhecimentos, que a gente precisa saber dessas informações, porque isso muda por completo o nosso olhar para a criança, o nosso olhar para as atitudes, para os comportamentos da criança, certo? Obrigada, Ariadne, também por comentar. Então, vamos seguir aqui. Então, diante de fortes emoções, a criança, por conta dessa imaturidade, né, ela tende a agir de forma irracional. Irracional aqui é agir sem pensar. A criança tende a tomar decisões ruins. Ela tende a perder o controle das emoções, ela tende a perder o controle do próprio corpo. Então, quando a criança se joga no chão, e ela tende a perder o controle dos impulsos. Então, agindo de forma impulsiva, agindo de forma impensada, agindo sem pensar nas consequências, porque o cérebro dela é imaturo, ok? E passando para o próximo também. E não basta, isso também é importante. Então, ela tem o cérebro imaturo, mas olha só, não basta o cérebro amadurecer, tá? Então, eu falei que o cérebro começa a amadurecer a partir dos 3 anos, mas não basta eu esperar o cérebro amadurecer. Ah, então, quando meu filho fizer 4 anos, tá tudo certo, vai ser tudo resolvido, ele não vai ter mais explosão de raiva, ele vai saber lidar muito bem com as emoções dele. Não, tá? Não basta o cérebro amadurecer. A criança precisa aprender a se acalmar. A criança precisa aprender, desenvolver essas habilidades emocionais. E isso ela aprenderá, como falamos aqui, a cada vez que um adulto a ajudar a se acalmar. Então, eu, adulto, preciso saber primeiro, né, lidar com as minhas próprias emoções. Eu, adulto, preciso saber sobre habilidades emocionais para poder ajudar essa criança diante das emoções dela. E cada vez que eu ajudo ela,
ela está aprendendo sobre se acalmar, sobre voltar ao estado de bem-estar e conforme ela for crescendo, conforme o cérebro for amadurecendo, então esse amadurecimento cerebral somado a esse aprendizado nessa relação com o adulto, isso sim trará para essa criança um desenvolvimento emocional saudável. E vou dar mais um exemplo aqui nessa questão, que não basta o cérebro amadurecer. Gente, quantos adultos têm o cérebro maduro, mas não aprenderam a lidar com as próprias emoções? Quantos adultos têm o cérebro maduro, mas não sabem até hoje lidar com a própria raiva? Tá? Então, não basta o cérebro amadurecer, precisa também desse aprendizado. A criança precisa aprender habilidades emocionais. Então, por exemplo, aqui também o autocontrole. Tá? O autocontrole é uma habilidade emocional e a criança não vai aprender autocontrole sozinha. Ela não vai desenvolver essa habilidade do autocontrole sozinha. Isso precisa ser ensinado. E então cabe a nós adultos ensinar essas habilidades emocionais para a criança. O próximo aqui, então, por meio da experiência de ter alguém o ajudando a se acalmar, o bebê, a criança, irá aprender a se acalmar por conta própria quando o cérebro amadurecer. Então, também, outro ponto. Então, a criança tem um cérebro imaturo, esse cérebro começa a amadurecer só a partir dos 3 anos. Então, só depois dos 3 anos que eu vou começar a ensinar. Não, gente. Vocês podem ensinar desde sempre, desde bebê. Conversar sobre as emoções, falar sobre as emoções, nomear as emoções. A criança, nesses 3 primeiros anos, não vai ter capacidade de lidar sozinha com essas próprias emoções. A criança precisa de ajuda para lidar com essas fortes emoções. E você vai estar o tempo todo ensinando e reforçando isso para ela. Esse aprendizado está acontecendo, ela está internalizando isso. Ela não vai, muitas vezes, conseguir colocar em prática por conta da imaturidade, tá? Então, gente, muitas vezes, principalmente aqui já a criança com 3 anos, a criança já entendeu sobre a raiva, ela já aprendeu sobre a raiva, ela consegue nomear que ela está com raiva, mas o que acontece? Na hora da raiva, ela ainda perde o controle por conta desse cérebro imaturo. Então, não é porque ela não aprendeu, ela aprendeu, o aprendizado está ali. Mas na hora que uma forte emoção vem à tona, ela ainda age nesse cérebro emocional e nesse cérebro primitivo. Ela ainda age baseada nas emoções e nos impulsos, e não na parte racional que ainda está amadurecendo, ok? Mas como eu disse, conforme ela crescer, conforme esse cérebro for amadurecendo, aí sim esse aprendizado vai se unir com esse amadurecimento e aí essa criança vai conseguir cada vez mais colocar em prática tudo que ela já vem aprendendo com você, ok? O próximo, coloquei uma frase aqui. A criança precisa da certeza de que o adulto vai acalmá-la e confortá-la. E aqui a gente está falando de apego seguro, que é uma outra temática fundamental também. Do contrário, então, se a criança não tem essa certeza que eu posso contar com o adulto, ela irá aprender que não pode recorrer aos pais em busca de ajuda, porque irão ignorá-la ou puni-la. É fundamental que a criança tenha certeza que pode contar com a gente. E aqui são 2 exemplos, ó. Então, no meu papel de adulto, né? Como falamos, esse papel fundamental, o papel do adulto diante da explosão emocional da criança faz toda a diferença. E o meu papel, a forma que eu reajo, a forma que eu conduzo a situação, olha só, a gente pode levar essa criança a crescer, né, com a crença, né, com a convicção de que eu sinto e vem um adulto que me ajuda. Não estou abandonada nas emoções.
não preciso me desesperar. Esse é o nosso objetivo, gente. Que nossos filhos possam crescer com essa certeza. Eu sinto e vem um adulto que me ajuda. Não estou abandonado nas emoções. Não preciso me desesperar. Não preciso. Do contrário, a criança cresce com essa visão aqui, ó. Eu sinto minhas emoções e não posso contar com a ajuda de ninguém. Eles me ignoram, me sinto sozinha com as minhas emoções, não dou conta de sentir, estou desesperada. Isso aqui, gente, é a base da insegurança, a base de uma ansiedade, que é não poder contar com esses pais e precisar lidar sozinha com emoções, com sentimentos que são intensos e que o cérebro da criança ainda não tem capacidade de lidar com isso sozinha. Então, o nosso papel é fundamental, a forma que a gente conduz a situação faz toda a diferença, e talvez você já tenha percebido isso, né? Constatado isso. O adulto, gente, ele pode promover calma e bem-estar, então ele pode cumprir esse papel, né, de trazer a criança de volta para o estado de bem-estar, ou o adulto pode desencadear mais raiva e mais estresse na situação, não é verdade? Tem hora que o adulto ajuda e tem hora que o adulto atrapalha. Tem hora que é só raiva em cima de raiva. Eu falo que às vezes o adulto entra ali na situação, parece que jogando mais lenha na fogueira, e aí tudo vai perdendo cada vez mais o controle, não é verdade? E que mais? Reforçando aqui então essa parte aqui da nossa live, o papel do adulto é ajudar a criança a se acalmar. Lembra da onda? Então, essa criança que sentiu entrou em contato com essas fortes ondas emocionais, com essa onda da raiva, nessa criança que, diante de um estímulo, essas emoções vieram à tona. O papel do adulto é trazer essa criança de volta para o estado de bem-estar, é ajudar essa criança a se acalmar. E eu também coloco aqui essa frase: nós somos o cérebro maduro da relação. Nós somos os adultos da relação. Essa é uma frase que me acompanhou demais, principalmente nessa fase de fortes emoções do meu filho, do meu pequeno. Hoje o Mateus já está com 10 anos, mas eu lembro quando ele era pequeno, nesses momentos de intensidade emocional, essa era uma frase que eu repetia constantemente para mim: eu sou a adulta da relação. Eu sou o cérebro maduro da relação. Isso me ajudava a me manter ali no momento, né? A não me desorganizar também, a não ir para a raiva também. Nós também vamos falar sobre isso ainda hoje, ok? Então, vamos lá, fechando essa primeira parte. Então, como eu disse, gente, esse primeiro conteúdo aqui da live, eu queria compartilhar com vocês esses conhecimentos, ou até aqui resumindo para vocês. Nós falamos até o momento que a criança não é capaz de se acalmar sozinha, que a criança tem um cérebro imaturo e que a criança precisa da ajuda do adulto para voltar ao estado de bem-estar. A criança precisa da ajuda do adulto para se acalmar, tá? Eu destaquei esses 3 pontos com vocês, que, como eu disse, isso é o básico, tá? A gente precisa partir a partir daqui, a partir desses conhecimentos, a partir dessas primeiras informações, dessa introdução aqui da live, aí a gente consegue aprofundar, tá bom? Então, memoriza isso, anota aí. A criança não é capaz de se acalmar sozinha, a criança tem um cérebro imaturo e a criança precisa da ajuda do adulto para voltar ao estado de bem-estar. A criança precisa da ajuda do adulto para se acalmar novamente. E aí, entrando mesmo no tema da live, porque eu estou falando aqui, né? A criança precisa da ajuda do adulto, a criança precisa da ajuda do adulto, mas talvez você me diga: tá bom, Abilene, a criança precisa da minha ajuda, mas como que eu ajudo a criança? Né? Como? Como que eu faço? Eu entendi que meu filho precisa da minha ajuda, mas eu já tentei, nada funciona, nada dá certo. Eu tento falar, eu tento explicar e é só pior. E
e ele continua com essas explosões de raiva. Então, agora sim, com esse conteúdo introdutório, agora a gente pode entrar realmente aprofundando com você como ajudar a criança a se acalmar, tá ok? 5 passos para ajudar a criança diante das explosões de raiva. O que eu vou compartilhar aqui com vocês é um resumo do que eu ensino dentro da comunidade Infância Blindada. E hoje, com muito carinho, eu estou compartilhando parte desse conteúdo aqui com vocês. Então, gente, 5 passos. Vamos falar aqui do primeiro. E você vai perceber que esses 5 passos são muito mais sobre nós, é sobre o adulto, tá? Realmente é sobre como nós vamos conduzir. E se você tem dúvida sobre como conduzir, marca e anota esses 5 passos que eu tenho certeza que vão te ajudar aí junto com a sua criança. E vamos começar falando da autoobservação. O que é essa autoobservação? O adulto, gente, ele precisa estar atento ao seu próprio estado emocional, tá? Então, vamos lá. A criança, falei assim, aconteceu alguma coisa que irritou essa criança, que trouxe a raiva à tona, essa criança se desorganizou, perdeu o controle das emoções, perdeu o controle do próprio corpo, perdeu o controle dos impulsos, de novo, o que é esperado para a idade dela, tá? O que é esperado para a criança por conta do cérebro imaturo. Eu, adulto, estou ali junto com essa criança para ajudá-la, certo? E primeira coisa que eu preciso estar atento é ao meu estado emocional. Mais importante do que eu estar atento ao que a criança está sentindo é eu observar, lembra, a autoobservação, eu observar como eu estou me sentindo. Eu estou em condições de conduzir essa situação junto com a criança? Eu estou em condições de ajudar essa criança? Como está o meu emocional? Como eu falei aqui há pouco, né? Deixa eu mudar. Muitas vezes, eu, adulto, sou contagiado pela raiva da criança. Gente, não seja contagiado pela raiva da criança. Não seja. E eu falo, a raiva é contagiosa, né? Eu uso essa palavra aqui, contagiosa. É muito fácil quando a criança está ali numa explosão de raiva, eu, adulto, também ficar irritado, também ficar nervoso, também ficar bravo. É muito fácil isso acontecer. No nosso automático, nosso padrão de comportamento é reagir com raiva também. Mas, como eu disse, pensando no nosso papel, lembre-se, ou eu ajudo essa criança a voltar para a calma e para o bem-estar, ou eu vou estar ali aumentando o nível dessa raiva e desse estresse. Não seja contagiado pela raiva da criança. Não jogue mais raiva em cima da raiva da criança. Esse não é o caminho. Não vá por esses passos, não siga esses passos. Vem aqui nesse passo da autoobservação, tá? Eu coloquei aqui também para reforçar, olha. O nosso automático é: a criança fica com raiva, o adulto fica com raiva também. A criança começa a gritar, o adulto começa a gritar também. A criança se descontrola, o adulto se descontrola também. Gente, lembre-se, nós somos o cérebro maduro da relação. Nós somos os adultos da relação. Teoricamente, o meu cérebro maduro deveria ter, né, capacidades, habilidades de lidar muito melhor com a raiva, de saber lidar com a raiva e de estar ali para ensinar isso para a criança. Mas é aqui entre as nossas questões emocionais, né? Eu sei que nós não aprendemos isso. Nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções, com a nossa raiva, principalmente com essas fortes emoções.
mas existe um caminho, existe oportunidade de você aprender isso, de você, se você não sabe lidar com a sua própria raiva, você pode aprender. E você pode então quebrar esse ciclo e parar, né, de ser raiva em cima de raiva, grito em cima de grito, descontrole em cima de descontrole. Está nas nossas mãos a capacidade de quebrar esse ciclo e de fazer diferente a partir da nossa geração. Quebrar esse ciclo e fazer diferente com os nossos filhos é possível, tá? Então, que a gente saia desse nosso automático. A explosão de raiva da criança não pode se tornar a sua explosão de raiva, a nossa explosão de raiva. Senão não vai ter aprendizado, senão nós não estamos ajudando essa criança. Senão, se eu grito também, se eu explodo também, se eu entro na raiva também, o que eu estou ensinando para essa criança? Eu estou ensinando para ela que eu também não sei lidar com a raiva. Vou abrir outro parênteses aqui. Quantas vezes a gente cobra da criança um autocontrole que nós mesmos não temos? Então, eu espero que meu filho saiba lidar com a raiva, mas na hora da raiva, eu mesmo não sei lidar com a minha raiva, não é verdade? Eu perco o controle, eu me descontrolo. Que possamos refletir sobre isso, olhar para o nosso emocional. Olhar para o nosso emocional num todo, no geral, como nós estamos, mas principalmente aqui nesse passo 1, observar o nosso emocional ali, na hora que a situação está acontecendo. Eu estou em condições de conduzir essa situação junto com a criança? Eu estou em condições de ajudar essa criança a se acalmar? Eu estou em condições de ajudar essa criança a voltar ao estado de bem-estar? Sim ou não? E é isso. Então, ao invés do adulto se desorganizar com a raiva da criança, o que a gente precisa, nosso objetivo tem que ser que a criança se acalme ao ter um adulto calmo conduzindo a situação. Ao invés de nós sermos contagiados pela raiva da criança, que a criança seja contagiada pela nossa calma, pelo nosso estado emocional ali na hora. Ok? Autoobservação. E isso é constante. Por que eu coloquei aqui constante? A criança se desorganizou, a criança começou a sentir raiva. Ok, ela começou a chorar, ela ficou brava, ela ficou nervosa. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essas questões de comportamento, tá bom? Continua acompanhando. Mas então a criança começou nessa desorganização, a raiva começou a vir, eu me observo, ok, estou com calma, estou paciente, vou ajudar a criança. Passou 1 minuto, passou 2 minutos, eu preciso me observar de novo. Preciso dar a pausa, respirar, falar, opa, como que eu estou? Eu ainda estou bem, eu ainda estou em condições de continuar aqui, né, ajudando essa criança a se acalmar? Eu ainda estou em condições de estar aqui junto com ela? Claro, gente, eu sei que tem momentos que a gente não tem opção. Eu sei, né? Eu escuto isso das minhas alunas, que às vezes não tem a quem recorrer. Né? Às vezes você pode chamar o pai vem ali assumir o seu lugar, uma avó, um amigo, um conhecido, enfim, outro adulto que possa assumir ali a situação se você percebe que você não está com paciência, que você se irritou. Mas eu sei que muitas vezes a gente não tem para quem recorrer, certo? Mas que esteja claro que jogar mais raiva em cima da raiva da criança não vai ajudar em nada. Se conseguirmos manter o nosso autocontrole, a nossa organização emocional, pode ter certeza absoluta que a situação vai se desenrolar muito mais rápido do que se a gente entrar na raiva e no estresse. Do que se a gente se desorganizar também. Porque aí a criança já perdeu o controle e eu perco o controle também. Então, esse caminho tende a demorar mais, a trazer muito mais estresse e muito mais desorganização do que eu me esforçar para manter o meu estado emocional ali em equilíbrio, para eu me manter no bem-estar, no meu equilíbrio, para trazer essa criança para o equilíbrio. Autoobservação.
esse é o nosso primeiro passo aqui. Tô vendo aqui os comentários de vocês. Obrigado pelos comentários. A Lari colocando aí também que a comunidade é incrível. Obrigado, Lari. Lari também faz parte da comunidade. Um momento de reflexão e auto-observação, autoavaliação. Obrigado por comentar, Malena Nadine. Obrigado por sua presença aqui. A criança vai reproduzir em outra pessoa, sim, Ariadne, né? Então, é isso, que exemplo eu estou sendo para essa criança. Então, se eu ensino para a criança que eu mesmo não sei lidar com a raiva, gente, a criança está nos observando o tempo todo. Então, não adianta eu falar, ai, filho, mas você tem que respirar, filho, você tem que se acalmar. Se na hora que eu sinto raiva, eu explodo. A criança, ela está aprendendo muito mais com o que ela está vendo de mim do que eu estou falando para ela. Então, a criança, ela observa como que minha mãe lida com a raiva, como que meu pai lida com a raiva. Quando minha mãe sente raiva, como que ela age? Quando meu pai sente raiva, como que ele age? E ela vai espelhar isso. Ela vai espelhar isso, tá? A Késia, também minha aluna, quão importante é esse conteúdo? Afinal, quantas vezes somos julgados pelos olhos alheios diante de uma explosão de raiva da criança? É verdade, Késia. Quão difícil é, né, viver essa situação de explosão de raiva em público, né? Porque além de todo esse esforço que a gente precisa fazer para lidar com a criança, para ajudar a criança, a gente ainda precisa lidar com os olhares, com os julgamentos, né, de uma sociedade que não enxerga a criança, né? De uma sociedade que olha essa explosão de raiva como manha, como falta de educação, né? Como pirraça, não é verdade? E desconhece essas informações que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, gente, mais uma vez, se puder, compartilha esse conteúdo com mais mães, com mais pais, para que essa mensagem alcance mais famílias. Silvia, obrigada, querida, pelo comentário. A Jéssica também é aluna. A Neilma, obrigado, Neilma, que bom que você está gostando. A Malena Nadine também está. A live está sendo para aprender a lidar com a minha filha e aprender a lidar comigo mesma. Malena Nadine, você vai aprender muito ainda aqui hoje. Fiquem aqui. Eu vou voltar aqui. Então, o segundo passo, gente. Primeiro, eu vou me auto-observar, lembra? E agora eu preciso garantir esse segundo passo da presença verdadeira. O que é a presença verdadeira? A criança, lembra, depende do adulto. A criança não é capaz de se acalmar sozinha, ela precisa desse adulto. E ela precisa desse adulto presente verdadeiramente, tá? O que é a presença verdadeira? É estar com a criança durante a emoção. Se meu filho está com raiva, eu estou aqui junto com ele para passar por essa raiva junto com ele, para ajudar ele a sentir essa raiva. Lembra que eu falei que eu gosto de representar as emoções como uma onda, né? Porque, gente, as emoções, eu gosto muito dessa frase, as emoções, elas vêm e vão. As emoções vêm e vão. E é importante nossos filhos aprenderem isso também. A raiva veio, eu posso sentir, nós vamos falar sobre esse sentir ainda hoje, sobre a expressão da raiva ainda hoje, sobre os comportamentos, vai dar tempo de falar tudo. Então, gente, as emoções vêm e vão, e eu posso estar com a criança durante essas emoções, durante essas ondas emocionais, e é isso que a criança precisa, tá? E destaco aqui, reforço aqui, não deixe a criança sozinha, tá? Não deixe a criança sozinha. Não ignore o que a criança está sentindo. Não ignore a criança. Não deixe ela num canto. Não finja que nada está acontecendo. Não abandone a criança. Reflita sobre isso. Como nós nos sentiríamos, né? Sendo deixados sozinhos. Então eu fiquei com raiva, teve algo que me deixou com raiva. E mais a fundo, né? Se coloque no lugar da criança. Imagina, então a criança pequena, que o cérebro dela nem tem condições de lidar com isso que ela está sentindo.
ela entra em desespero porque ela não dá conta de lidar com isso que ela está sentindo, ela se desorganiza, ela se descontrola, ela perde o controle das emoções, ela perde o controle do corpo, ela perde o controle dos impulsos, perde mesmo, porque é uma questão de amadurecimento e ainda precisa lidar com o abandono. Eu estou aqui desesperada, sentindo tudo isso que eu não dou conta de lidar e minha mãe me ignora, meu pai me deixa sozinho, não falam comigo, me dão as costas. Imagina isso. Vamos se pôr no lugar da criança, gente. Não faça isso, tá? E claro, aqui não significa, eu até coloquei aqui no próximo slide. Às vezes você pode falar, ah, então isso significa que eu não posso deixar meu filho chorar. Eu teve um vídeo meu no TikTok que era o tema era mais ou menos isso, né? Não deixa a criança chorando. E eu falo ali no vídeo, explico, aí vem vários comentários. Ah, então não pode mais deixar a criança chorando. Gente, a criança vai chorar. O choro é bom, tá? O choro faz parte, o choro ajuda a aliviar, o choro ajuda a pôr para fora isso que eu tô sentindo. O que eu tô destacando aqui é não deixe a criança sozinha, chorando sozinha, lidando sozinha com tudo isso que ela está sentindo, tá bom? Então é para não deixar sozinha. Outra coisa, também ainda aqui sobre o choro, então a criança pode chorar, a criança vai chorar, a criança vai chorar diante de uma frustração, diante da raiva, diante de uma expectativa que ela tinha e não aconteceu daquela forma. Então, o choro pode acontecer, a raiva pode vir, tá tudo bem. Agora, a criança ela precisa ter com quem contar. Então, essa presença verdadeira, né? Estar com a criança é isso, é não ignorar a criança, não deixar a criança sozinha. As nossas atitudes ali, na hora, no momento, tudo que eu adulto for fazer, todas as minhas atitudes, as decisões que eu for tomar ali, precisam transmitir essa mensagem para a criança. Você tem com quem contar. Eu estou aqui com você. Pode contar comigo diante do que você está sentindo. Ok? E aí, deixo até aqui para a gente refletir. A criança sabe que pode contar comigo? Ela sente que pode contar comigo? Eu, adulto, estou verdadeiramente presente? Eu, adulto, estou verdadeiramente disponível? E possamos pensar nessas respostas, do quão disponíveis estamos e do quanto a gente passa essa mensagem para a criança ou de que ela pode contar comigo, independente da emoção que ela está sentindo, ou se ela não pode contar comigo. Vamos refletir, tá? Então, esse foi o nosso segundo passo. Estamos indo para o terceiro. Terceiro passo, então, para ajudar a criança diante da explosão emocional, diante da explosão de raiva, é a intenção genuína. Qual a nossa verdadeira intenção ali, quando estamos conduzindo essa situação com a criança? Precisamos estar atentos à nossa intenção. Eu vou explicar melhor. Opa, olha só. Então, a nossa única intenção deve ser, lembre-se, ajudar a criança a voltar ao estado de bem-estar. Então, a criança está ali com raiva, gritando, chorando. O meu foco, o meu objetivo, a minha intenção primeira, única, deve ser ajudar a criança a voltar ao estado de bem-estar. Por que eu destaco isso? Porque muitas vezes a gente se perde aí e acaba tendo intenções, objetivos errados. Como assim? Então, aqui, por exemplo, a nossa intenção, gente, não deve ser ensinar algo para a criança ali, na hora da explosão de raiva. Não é hora de ensinar nada para a criança. Não é hora de fazer a criança entender o que aconteceu, fazer a criança entender o que eu estou explicando. Não é. Não é hora de acalmar a criança a qualquer custo, eu vou falar mais sobre isso. E não é para cessar o choro.
O nosso papel, gente, não é calar a emoção, não é fazer a criança parar de sentir raiva. Olha só, nosso objetivo não é fazer a criança parar de sentir raiva. Parar de sentir raiva é diferente de ajudar a criança a se acalmar. É diferente de dar espaço para essa raiva sair, para essa raiva ser expressa. A gente vai falar mais sobre isso aqui ainda. Então, eu dou espaço para a criança expressar, para a criança pôr essa raiva para fora, e na medida que ela põe essa raiva para fora, ela vai se acalmando, ela vai se voltando ao estado de bem-estar, ela vai se regulando. É diferente de eu estar ali só, calma, calma, respira, tá bom, já passou, já tá tudo bem, ai, não precisa ficar bravo por causa disso, né? E eu só tô tentando ali interromper, né? Silenciar essa raiva, parar esse choro. Não deve ser esse o nosso objetivo, tá? Então, e até sobre o ensinar, eu até coloquei aqui a seguir. Eu falei, né? Então não é hora de ensinar nada, e muita gente também às vezes pergunta: "Ah, então eu não posso ensinar nada para criança?" Gente, primeiro você acalma a criança. Não é que não pode ensinar nada para criança, é que não adianta ensinar nada para criança enquanto a criança está com raiva. Enquanto a criança está chorando, gritando, não adianta você tentar fazer ela entender, fazer ela compreender. Não adianta. Eu falo que a criança nem escuta a gente. Que é como se a raiva tá gritando tão alto dentro da cabecinha dela que ela não nos escuta. Você já deve ter tido essa experiência de quanto mais a gente fala, mais nervosa a criança fica. Então não é hora de ensinar. Naquele momento não é hora de ensinar. Primeiro você acalma a criança, tá? A mesma coisa aqui, né? Então eu não posso falar nada. Gente, depende. Depende do nível dessa raiva que a criança está sentindo, tá? Então, se a criança ficou brava, ali ficou irritada, né? Franziu a testa, tô brava, bateu o pé, mas ela tá, vamos dizer assim, consciente, né? Ela tá olhando para você, ela tá te ouvindo, você tá conseguindo conversar, você pode falar, você pode dialogar, claro, mas tem hora que a criança se desorganiza num ponto que não dá para conversar com a criança, que ela não tá te ouvindo, ela não tá assimilando, ela tá completamente fora de si. Tenho certeza que você, mãe, consegue perceber isso, né? Então, quando a criança se irrita, mas a criança tá ali ainda, e quando a criança se irrita, que ela sai fora de si, tá? Então, depende de cada situação para você poder ali conseguir conversar ou não com a criança naquele momento, tá? E aí, destacando aqui, depois de acalmar a criança, então, a nossa intenção genuína, primeira, deve ser acalmar a criança. Depois de acalmar a criança, você poderá falar sobre o que aconteceu, explicar, perguntar, falar sobre os comportamentos. E aí sim, depois que essa criança está calma, é muito mais provável que ela internalize o que você está ensinando. Depois que ela estiver calma, ela vai te ouvir. Depois que ela estiver calma, aí sim essa conversa vai ser produtiva e vai trazer aprendizado para essa criança, tá? Então, fechando aqui esse ponto 3, a única intenção deve ser ajudar a criança a voltar ao estado de bem-estar. Ajudar a criança a se acalmar. Foca nisso e depois, né, a gente pensa ali nas demais coisas. Gente, terceiro passo finalizado. Vamos ao quarto. Temos então quarto e o quinto, são 5. Para a gente ir aqui fechando, encerrando. Quarto passo é um dos que eu gosto muito de falar, muito necessário falar sobre isso, que é validar. Validar o que a criança está sentindo. Validar é aceitar o que a criança está sentindo. Aceitar, gente. Por quê? Porque a gente desmerece
o sentir da criança, os sentimentos, as emoções da criança. A gente diminui o que a criança está sentindo, a gente menospreza o que a criança está sentindo, a gente trata como se não tivesse importância o que a criança está sentindo. Muitas vezes a gente faz isso. Então a criança está triste, está nervosa, está com raiva, está brava. A nossa atitude costuma ser, né? Engole esse choro, não precisa ficar com raiva. Está chorando só por causa disso? Ah, eu não aguento mais você gritando. Se continuar chorando sem motivo, eu vou te dar um motivo para chorar. Não é verdade? Então a gente menospreza, a gente despreza o que a criança está sentindo e não deve ser essa nossa atitude. Então, neste quarto passo, gente, entenda, né? A gente precisa sair desse automático. A nossa tendência é não aceitar as emoções da criança, né? A gente também tem a tendência, né, de querer decidir quando a criança deve ou não chorar, quando a criança deve ficar triste ou sentir raiva. Então, não, agora ele tá triste mesmo. Ah, não, agora tá chorando à toa. Não, agora ele ficou bravo. Não, mas tá bravo só por causa disso? Você não tem motivo para estar bravo. Então, é como se a gente quer decidir, julgar quando que a criança pode sentir e quando ela não pode sentir. Quando ela tem razão em estar brava e quando ela não tem razão em estar brava. Gente, que a gente possa aprender a validar o que a criança sente. Não sei se você sabe, mas as emoções, elas são automáticas. Ninguém decide ficar triste. Ninguém decide sentir raiva. Diante da situação, diante da circunstância, algo acontece, lembra do estímulo, do gatilho, e a emoção vem à tona. A gente não tem um botão que a gente aperta, fala, opa, agora eu vou sentir raiva, aperta o botão. Agora eu vou sentir tristeza e aperta o botão. A gente não decide sentir. É automático. Assim como as emoções da criança. Então a criança, não é ela que decide ficar triste ou ficar com raiva. Ela sente, isso é natural, isso é genuíno. Isso, se a emoção veio à tona, a emoção está ali para comunicar algo, para sinalizar algo que aconteceu com essa criança. Então a gente precisa validar o que a criança está sentindo, tá? Então, sim, ela está chorando. Sim, ela ficou com raiva. Ela está triste. E tudo bem, é isso que ela está sentindo. A gente precisa calar nossa mente, né? Os nossos julgamentos, as nossas críticas e aceitar as emoções da criança. E coloquei aqui também, apesar do problema da criança muitas vezes parecer bobo e ilógico para nós, acredite que para ela, o que ela está sentindo é genuíno e legítimo. Por mais que para a gente seja a coisa mais insignificante do mundo, que você fala, não acredito que ela está brigando por causa disso, não acredito que ela está brava por causa disso, ficou com raiva. E não adianta eu querer, não, eu não queria que a criança ficasse com raiva, não adianta, gente, ela ficou com raiva. Por mais que para nós não faça sentido, que a gente possa validar e aceitar o sentir da criança. E o que mais? Olha só, validar é confirmar para a criança que está tudo bem sentir. Filho, é isso que você está sentindo? Você está com raiva? Você está triste? Você está bravo, nervoso? Tudo bem sentir. As emoções fazem parte do nosso ser. A criança tem todo o direito de estar com raiva, por mais que para nós não faça sentido. E, gente, olha essa frase. Essa frase me tocou demais quando eu estudei sobre ela e eu trouxe para compartilhar com vocês. O que a gente precisa transmitir para os nossos filhos? Olha só. Pode sentir. Eu vejo suas emoções, eu valido suas emoções, eu estou aqui com você. Lembra da presença verdadeira?
Na raiva, no medo, na tristeza, eu estou aqui com você. Você pode contar comigo. Não importa a emoção que você esteja sentindo, eu estou aqui do seu lado. Eu sou o adulto que vou te ajudar a lidar com a sua raiva. Eu sou o adulto que vou te ensinar a lidar com a sua raiva. Conte comigo. Olha que lindo isso, que precioso isso. Já pensou o quão valioso é nossos filhos crescerem com essa certeza de que podem contar com a gente? Que quando ele está com raiva, ele não é deixado de lado, ignorado. Ele não é punido por estar sentindo raiva. Ele não é castigado por estar expressando a raiva que ele sente. Ele pode sentir e o sentir dele é genuíno, é válido e pode ser expresso, ok? Vamos para o último passo, então. Quinto passo, expressar. E aqui a gente vai entrar nas questões de comportamento, tá? Que costuma ser a principal dúvida aí dos pais. Então, as crianças expressam suas emoções de maneira inteira e íntegra. Não é verdade? Elas mostram a pura emoção. Gente, a criança ela não tem filtro. Né? Nós, adultos, a gente disfarça, né? O que a gente está sentindo. A criança não disfarça, não. Eu costumo falar, né? Quando a criança está com raiva, ela é a raiva em pessoa, né? Você vê ali a própria raiva ali, né? No rosto, no semblante, no olhar, na postura corporal da criança. Ela é a raiva em pessoa. Se ela está triste, se ela está alegre, se ela está brava, irritada, se ela está contente, empolgada. A criança ela não tem filtro, ela expressa de forma inteira, de forma pura, o que ela está sentindo. E aí é importante termos consciência e cuidado com a criança, no sentido de permitirmos que ela sinta e expresse as suas emoções. Sentir, lembra, validar o que ela está sentindo e permitir que ela expresse, que é esse quinto passo. Então, nós adultos aprendemos a não expressar. Nós adultos aprendemos que expressar nossas emoções é algo perigoso. Como assim, Abilene? Gente, não sei na sua infância, mas eu posso afirmar que para a grande maioria de nós, né? Claro que, lembra, na época dos nossos pais, né, eles não tinham essas informações, eles não tinham esses conhecimentos, mas o que a gente viveu, a gente não pode negar a realidade que a gente viveu, é que quando a gente expressava nossas emoções, então lembre-se, você já foi uma criança que teve explosões de raiva. Você já foi uma criança que se jogou no chão, que bateu, que mordeu, que jogou as coisas. Como que esses adultos reagiam? Então, gente, sempre que se eu choro e percebo que isso incomoda o adulto, se eu sinto raiva e percebo que o adulto me pune, se eu expresso o que eu estou sentindo e sou castigado, ou sou ignorado, sou deixado de lado, o que a criança cresce entendendo, gente? Que expressar o que eu sinto é errado. Porque toda vez que eu expresso, é como se algo ruim acontece. A mãe fica brava, o pai grita, me colocam de castigo, me batem, mandam eu calar a boca, mandam eu engolir o choro. Parece então que o que eu sinto é errado. E expressar o que eu sinto é errado. E como eu disse, a grande maioria de nós cresceu nessa realidade emocional. E a gente veio para a vida adulta lidando dessa forma com as nossas emoções. Então, a gente aprendeu a disfarçar o que a gente sente, a calar, a reprimir, a não demonstrar as nossas emoções. A gente aprendeu a reprimir. E aí, se nós aprendemos, né, a calar, a engolir o choro, a reprimir a nossa raiva, o nosso automático é fazer isso com os nossos filhos também. Então, se eu estou engolindo o choro até hoje, a minha tendência é calar o choro da criança também.
Se eu estou reprimindo a minha raiva até hoje, a hora que meu filho expressa raiva, eu não sei o que fazer, porque eu estou engolindo a minha até hoje, então ele tem que engolir também, ele tem que reprimir a raiva dele também. Essa é a nossa tendência. E que a gente possa, que então nesse quinto passo, né? Que a gente possa permita que a criança expresse, permita que a emoção flua. Se a criança está com raiva, se está triste, se está irritada, se está frustrada, permita que ela sinta e expresse. Ofereça um espaço seguro para a criança sentir e expressar o que ela está sentindo. Um espaço seguro. Nós somos, eu coloquei aqui também, nós somos seres emocionais. Como eu falei já aqui, as emoções vêm e vão. As emoções fazem parte do nosso ser. Precisamos aceitar, validar, dar espaço para sentir, dar espaço para expressar e deixar a emoção fluir, deixar a emoção vir à tona. Porque se a gente reprimir, que foi, né, o que fizeram com a gente, é o que muitos de nós faz até hoje, cada vez que a gente silencia uma emoção, a gente deixa ela mais pesada. Cada vez que eu engulo a raiva, cada vez que eu engulo o choro, a gente está deixando essa emoção mais pesada. E cada vez que ela voltar, será mais intensa. A gente possa refletir, será que eu estou dando esse espaço para o meu filho expressar o que ele sente? Será que existe esse espaço seguro para a criança pôr para fora o que ela está sentindo? E aí vamos para uma dúvida muito comum aqui também, que a gente está entrando na parte que eu falei de comportamento. Gente, dar espaço. Então aqui eu estou falando de dar espaço para a criança expressar. Dar espaço para a criança expressar as próprias emoções quer dizer que você vai deixar a criança agir como ela bem entender? Não, não é isso. Dar espaço para a criança sentir não quer dizer que você vai deixar ela agir como ela bem entender. Não é sobre isso, tá? Que mais? Dar espaço para a criança sentir, expressar as próprias emoções. Quer dizer que você vai deixar ela se machucar ou machucar outra pessoa? Não. Tá? Ah, então ele tem que expressar a raiva. Aí ele sai batendo, sai quebrando as coisas. Gente, isso não é expressar raiva, tá? Não é sobre isso, ok? Então vamos destacar aqui, quero deixar muito claro essa parte aqui de comportamento. Até assim, isso está muito ligado ao passo 4 e 5 que eu compartilhei. Validar, o passo 4, e expressar, que é esse passo 5. Então, essa parte aqui que eu vou falar de comportamento está dentro do passo 5, tá bom? Então, vamos entender melhor o que é permitir, dar esse espaço seguro para a criança expressar. Então, aqui a gente precisa aprender a separar emoção de comportamento. Uma coisa é o que a criança está sentindo, as emoções. Outra coisa são os comportamentos da criança ali diante das emoções, tá? Então, o que nós precisamos? Precisamos ensinar para a criança que as emoções são sempre aceitas, mas às vezes as atitudes, os comportamentos não vão ser. Sentir raiva, por exemplo, é aceito. Tá tudo bem sentir raiva. Eu vejo a sua raiva, eu enxergo a sua raiva. Filho, filha, eu entendi. Você ficou bravo por causa disso, por causa daquilo. Você ficou bravo porque a mamãe falou não, porque a mamãe não deixou você fazer tal coisa. Eu entendo a sua raiva, entendi sua raiva. Eu estou aqui junto com você nesse momento de raiva. Mas olha só, sentir raiva é aceito, mas a atitude de bater não é. Então, tudo bem você estar com raiva, eu vejo sua raiva, eu entendo sua raiva, você tem espaço para expressar a raiva, mas mesmo quando você está com raiva, você não pode bater, você não pode agir, né? Então, com violência, machucar outra pessoa. A gente vai falar mais sobre isso. Olha. Então, se a criança chegou ao ponto
de correr risco de machucar a si mesma ou a outra pessoa ou destruir algo, tente mantê-la perto de si ou afastá-la do local, ok? Então, validar a emoção e direcionar o comportamento. Tudo bem sentir, mas a gente precisa aprender a se expressar de uma forma que não machuque a si mesmo, não machuque outra pessoa e não destrua nada. Então, se a criança agir dessa forma, então os comportamentos, eu, adulto, também vou estar ali presente, disponível para manter essa criança em segurança, para não permitir que ela haja dessas determinadas formas. E como eu falei, vamos seguir aqui, olha essa outra frase. Também trazendo esse exemplo para vocês. Filho, filha, né? Você está com muita raiva e quer bater no seu amigo. Eu vou segurar sua mão. E aqui, claro, não é com força, não é para machucar a criança, né? É para conter esse impulso que está vindo à tona, esse impulso. A raiva é a emoção que mais traz impulso para agir. Então, você pode segurar a mão da criança. Se a criança está querendo chutar, você pode segurar as perninhas da criança. Você pode segurar a criança, abraçar ela, trazer ela para junto de você. Claro, ela não vai gostar muito disso, ela vai se debater, ela vai insistir. Afasta ela do local, mantenha ela em segurança. Então, é nossa responsabilidade, se não permitir que ela se machuque, ou machuque outra pessoa, ou quebre algo. E você pode ir falando com ele, né? Então, você está com muita raiva e quer bater no seu amigo, eu vou segurar sua mão para você não bater nele. Eu entendi que você está com muita raiva porque ele pegou o seu brinquedo, mas bater no amigo não pode. Bater na mamãe não pode. Quebrar um brinquedo, quebrar um objeto não pode. Você vai mostrando esses limites para a criança. Você vai ensinando para ela de que forma ela pode ou não expressar o que ela está sentindo, mas precisa expressar. Precisa existir formas em que ela pode se expressar e que ela pode colocar para fora. A grande questão está no que fazemos com a raiva, ou seja, como expressar de forma respeitosa. E é isso que precisamos ensinar para a criança. E vamos falar mais um pouquinho aqui, olha. Porque muitas vezes, então preciso ensinar para a criança como ela pode expressar a raiva. Muitas vezes, gente, a criança, como eu falei, diante da raiva, com o cérebro imaturo, ela começa a agir de forma irracional e impulsiva. Então, é esperado que a criança perca o controle. Nós falamos isso aqui no início da live. Então, a criança, ela não sabe lidar com o que ela está sentindo, ela não consegue, e ela perde o controle e age de formas inapropriadas, vamos dizer assim. E a gente precisa ensinar para ela novas formas de expressar o que ela sente. Mas aqui, o problema é que na grande maioria das vezes a gente só fala para a criança o que ela não pode, o que ela está errado. Tá? Então a criança grita, não, para de gritar, não é para gritar. A criança chora, não, para de chorar, tem que parar de chorar. Eu coloquei até aqui alguns exemplos, ó. Deixa eu passar para vocês. Sobre expressar a raiva. Então, não pode bater no amigo, não pode morder a mamãe, não pode gritar, não pode se jogar no chão, não pode, tá errado, tá errado, tá errado, mas a gente não mostra o certo, entende? Então, não pode fazer isso, não pode expressar assim, não pode expressar assim, não pode expressar assim, mas a gente não aponta o caminho, a direção sobre como ela pode expressar. Entende? Porque a criança ela vai entendendo que tá, então eu não posso gritar, eu não posso bater, eu não posso morder, mas a raiva tá aqui. O que que eu faço? Como que eu vou expressar isso que eu tô sentindo se não pode de nenhuma forma? Não pode de nenhum jeito. Entende? Que a gente precisa dar alternativas para a criança sobre como ela pode expressar isso que ela está sentindo. E aí, eu vou compartilhar com vocês, que isso eu também ensino dentro da minha comunidade, que são critérios. Esses critérios fizeram muito sentido para mim
quando eu passei por essa fase junto com meu filho. Então, esses critérios para expressar a raiva, isso me ajudou demais. Eu repeti isso muitas vezes, até a gente conseguir alinhar. Então, olha só os 3 critérios. Então, o que você precisa ensinar para a criança? Claro, se fizer sentido também para você esses 3 critérios. Então, diante da raiva, a criança está ali numa explosão de raiva. Filho, lembra, 4º passo, você valida, né? Tudo bem, você tá com raiva, eu entendo, sua raiva é válida, é genuína. Eu estou aqui com você. E como que você pode expressar? Quais são os critérios? Olha, você não pode se machucar, você pode pôr sua raiva para fora, desde que você não se machuque, não machuque outras pessoas e não quebre, não destrua nada. Então, esses são os 3 critérios. É como se você vai sempre ponderar os comportamentos da criança a partir destes 3 critérios e pensar de que formas ela pode expressar essa raiva sem ferir, né, sem descumprir esses 3 critérios, tá? Por exemplo, deixa eu passar aqui para vocês. Tudo bem estar com raiva, mas mesmo quando estamos com raiva, não devemos nos machucar ou machucar os outros, ou quebrar, destruir as coisas. Isso é um exemplo do que você pode repetir com a criança, entendendo que isso vai ser um processo de aprendizado. Principalmente, como falamos aqui no início, nas crianças pequenas, de até 3 anos, com esse cérebro completamente imaturo. Então, gente, é repetição. É repetição. Tudo bem você estar com raiva, mas não se machuque, não machuque outra pessoa e não destrua nada. Além desses 3 critérios, então, a gente vai pensar no que pode. Então, partindo desse princípio, desses 3 critérios, eu vou pensar em outras alternativas de como a criança pode expressar essa raiva e vou ensinar isso para a criança. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Então, a criança ela pode gritar, pelo menos aqui para mim em casa, o grito era uma opção aceita, tá? E não é a criança, ela não está gritando para mim adulto, tá? Ela não está gritando na sua direção, gritando para você. A ideia aqui do grito é a criança gritar colocando para fora. Né? Tem muitos que usam grita como um leão, né? Põe para fora, grita, grita. Tem o grito da almofada também, que eu já vi. Então, né? Você põe a cara ali numa almofada e grita muito forte. Então, eu tô colocando para fora essa raiva sem me machucar, sem machucar outra pessoa e sem destruir nada. Então, o grito é uma das alternativas, uma das possibilidades para expressar essa raiva. Que mais? Chorar, gente. Choro é regulação, choro ajuda a acalmar, choro ajuda a colocar para fora. Então, também, a criança não se machuca, não machuca outra pessoa e não está destruindo nada. Bater os pés com força no chão, empurrar a parede com força, tanto os pés quanto as mãos. Gente, olha que legal, a raiva, ela traz um forte impulso para agir. E nas nossas extremidades, a gente pode, nesses exercícios de bater o pé no chão, ou de empurrar a parede com força, são formas, e isso é neurociência, tá? Isso é comprovado. Não é, parece simples, né? Mas não, tá? Então, quando eu faço força contra uma parede, eu bato meus pés no chão, usando as extremidades, então, do meu corpo, isso ajuda a extravasar, a pôr para fora, a aliviar toda essa carga que a raiva traz. Outras possibilidades, morder um pano ou algo macio, né? Então, a criança que tem essa necessidade ali, que está nessa fase de morder, então, quando ela se irrita, ela tenta morder. Então, dá para ela alternativa. Então, filho, você não pode morder a mamãe, você não pode morder o amiguinho, mas se a raiva te traz essa vontade de morder, olha, esse paninho você pode morder, esse brinquedo macio você pode morder, morde ele até a raiva passar, até a raiva ir embora. Bater em travesseiro, bater em almofada, bater na cama, bater no sofá, qualquer coisa macia, em que a criança
possa realmente descarregar. A gente chama isso, gente, de descarga corporal da emoção. A emoção, o nosso corpo sente a emoção. E a gente, nesses movimentos, é como se a gente literalmente está colocando a emoção para fora. A gente se movimenta e ajuda o nosso corpo a extravasar toda essa tensão que as fortes emoções trazem para o nosso corpo. Então, bater num travesseiro. E aí, às vezes, existe essa dúvida de que, mas eu vou deixar ele morder o brinquedo, ele vai querer morder todo mundo. Eu vou deixar ele bater no travesseiro, ele vai querer bater em tudo. Gente, lembra os 3 critérios. Não pode bater, machucar a si mesmo, não pode machucar o outro, não pode destruir nada. Então, você vai dar espaço, você vai dar alternativas, possibilidades para a criança expressar essa raiva dentro destes 3 critérios. Lembra, não é a criança vai fazer o que bem entender, não. Então, ele vai morder o que pode morder, ele vai bater, vai descarregar ali na almofada, no travesseiro, que ali pode. Se ela tentar fazer com um amiguinho, não pode. E eu vou mostrar que não pode, entende? Seguindo os 3 critérios, certo? Então, lembra, a gente precisa mostrar para a criança alternativas para que ela possa expressar o que ela está sentindo. E importante, aqui também indo para a reta final, seja coerente. Seja coerente, gente. Isso aqui são erros mesmo que a gente comete e eu fiz questão de colocar aqui. Olha só, é muito comum a gente ouvir isso. Então, a criança, principalmente as pequenininhas, né? Não pode bater, tem que fazer carinho. Gente, não tem que fazer carinho. Na hora da raiva, ninguém tá com vontade de fazer carinho. E imagina a confusão também que é isso na cabeça da criança. Você adulto, quando você tá com raiva, você tá com vontade de fazer carinho? Não tá. Você tá com vontade de bater. Não tá com vontade de fazer carinho. Então, a gente tem que ter cuidado, às vezes, com essas coisas que a gente fala para a criança. Então, para não trazer essas confusões. Outra coisa, não pode bater porque é feio, gente. A criança ela não deve aprender. Eu não posso bater porque é feio. Não, eu não posso bater porque é errado, porque é violência, porque é desrespeitoso. Então, não é porque é feio. Vamos nomear certinho para a criança, ensinar certinho os reais motivos pelos quais ela não deve, né, se machucar, nem machucar o outro, nem destruir as coisas. Então, não é porque é feio. E também não é, nesse último exemplo que eu coloquei aí, não pode bater, senão a mamãe vai ficar triste com você. Isso é chantagem emocional, tá? Então, a gente não deve tentar controlar ali o comportamento da criança, porque senão eu vou ficar triste, porque senão eu vou ficar de mal. Não, gente, não use, né, essas chantagens emocionais. A gente precisa ensinar, como eu falei no exemplo anterior, os reais motivos. Então, filho, não pode bater porque é errado, porque não se bate, porque é desrespeitoso, porque é violento, porque tem outras formas que a gente pode expressar o que a gente sente de forma respeitosa e de forma não violenta, ok? Então, fechamos o 5º passo, falamos aqui da questão, né, de validar a emoção e direcionar o comportamento, espero que tenha ficado claro para vocês. E agora eu falar sobre confiar no processo. Gente, esse aprendizado. Então, como lidar com as explosões de raiva da criança? Eu espero que você consiga colocar esses 5 passos em prática, mas lembre-se que isso é um processo de aprendizagem. Não vai ser uma vez, não vai ser 2 vezes, não vai ser nem 30 vezes que você vai ter que repetir isso, vai ser muito mais, tá? É um processo ao longo de toda a infância da criança. E a gente precisa confiar nesse processo. E claro, isso vai variar, a gente vai vendo os resultados desse processo no dia a dia, conforme a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo. Então, é um processo contínuo ao longo da infância.
a criança aprende por repetição. Aliás, não só a criança, nós adultos, o nosso cérebro aprende por repetição. Então, quanto mais a gente repete com a criança, mais ela está internalizando. Mas vamos voltar lá no comecinho da live, gente. Eu vou ensinar, eu vou ensinar, eu vou ensinar, mas eu não posso esquecer que essa criança tem um cérebro imaturo. Não posso esquecer disso, senão eu crio expectativas irreais. Então, não adianta vou ensinar a respirar fundo, vou ensinar a bater no travesseiro, vou ensinar a morder aqui esse paninho quando ele estiver com raiva, eu ensino. Mas as crianças, principalmente as crianças pequenas, na hora da raiva, a tendência é elas perderem o controle. Mas confie no processo. Repita quantas vezes forem necessários. E assim, confie que cada vez que você repetir, esse aprendizado está sendo internalizado pela criança. E conforme ela crescer, ela vai conseguindo colocar em prática. Então, gente, a explosão de raiva de uma criança de 2 anos é diferente, é esperado que já seja diferente da explosão de raiva de uma criança de 4 anos, que já é diferente do que é esperado para uma explosão de raiva de uma criança de 6 anos. Entende? Porque o cérebro vai amadurecendo e essas crianças que estão aprendendo, que estão tendo esse ensinamento, gradativamente elas vão conseguindo agir melhor nessas situações, tá? E deixa eu passar aqui para a parte final, então a conclusão. Então, concluindo a nossa live, lembrando, né? A forma que o adulto conduz a situação faz toda a diferença. Lembre-se, o adulto pode promover calma e bem-estar, ou o adulto pode desencadear mais raiva e mais estresse. E é claro que não é isso que a gente quer, né? E uma outra frase que eu gosto muito, que é do Dr. Daniel Siegel. Ele é autor do livro Cérebro da Criança, o que eu compartilhei aqui com vocês, falando sobre o cérebro da criança no começo. Eu aprendi com o Dr. Daniel Siegel. E essa frase dele diz assim, pensando na explosão de raiva da criança. Olha só. É como se você fosse um salva-vidas que nada ao encontro da criança, passa os braços ao redor dela e ajuda ela a se manter com a cabeça acima da água, ajuda ela a voltar a respirar antes de dizer para ela, antes de explicar que ela não deve nadar tão longe da próxima vez. Então, lembra das emoções como as ondas, né, que eu representei aqui no início. Então, quando a criança está se afogando nessas fortes ondas emocionais, o que o Dr. Daniel Siegel compartilha com a gente é que o nosso papel é ser esse salva-vidas. Então, eu vejo a criança ali se afogando na raiva. O meu papel é ir lá ajudar ela a se erguer, voltar a respirar e, como eu destaquei aqui desde o início, ajudar a criança a voltar para o estado de bem-estar, ajudar a criança a se acalmar. Tá ok? Obrigado, gente. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Vou encerrar aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.